Muito bem, já estamos iniciando a aula de número 7, a nossa 7ª aula de Geografia Bíblica, aonde iremos dar continuidade a tratar sobre desertos. Também já iremos, na aula de hoje, entrar na parte da hidrografia. Então, será uma aula muito produtiva, assuntos muito significativos que iremos tratar, lembrando sempre a todos que nós temos e vamos desenvolver hoje uma aula voltada para a conclusão do assunto de deserto, já entrando na hidrografia. Mas antes de entrar neste assunto, eu quero deixar aqui registrado a minha palavra de gratidão, certo? Muita gratidão mesmo, por cada uma de vocês, alunas, que de uma forma muito carinhosa e gentil lembraram-se do meu dia de aniversário e mandaram as felicitações. Fico, assim, bastante agradecido. Concernente também à atividade, ao trabalho, já foi enviado o livro, já foi enviado as orientações no grupo, lembrando que a data inicial para se começar a entregar vai ser no dia 23, melhor dizendo, vai ser no dia 20, tá? De dezembro, certo? 20 de dezembro, e com isso nós depois teremos uma folga no dia, vamos dizer assim, praticamente nos dias 27, né, como eu tinha falado, né? No dia 27, a irmã Maria Ângela está chegando, e vamos dar aqui a permissão para ela, então vamos no dia 27 ter a nossa folga, tá? No dia 27 de dezembro, e retornaremos já no dia, em 2025, já no ano 2025, no dia 3 de janeiro. Então, essas são informações que eu dei já em aulas anteriores, mas estou fazendo questão de estar reprisando hoje também. Então, irmã Maria Ângela estava, antes da senhora chegar, faz 2 minutos, 3, na verdade, que eu iniciei a aula, falando sobre que hoje nós vamos entrar na 7ª aula, vamos tratar sobre montes, não, melhor, sobre desertos e depois iniciar a hidrografia, porque vamos concluir o assunto sobre desertos e vamos entrar em hidrografia. E também expressei a minha gratidão, não é? Por terem lembrado-se da minha data natalícia, o meu aniversário, enviado as felicitações, sou muito grato a Deus pela vida de cada uma de vocês, e também lembrei sobre a atividade avaliativa que irá dar início à entrega no dia 20 de dezembro, mas aí pode se estender até lá a segunda semana de janeiro, não é? Que já passei as informações no grupo, já passei as informações em aula, já enviei o livro, já passei as páginas para pesquisa, e também falei que, no caso, no dia 27 de dezembro, nós vamos ter um intervalo, retornaremos no dia já 3, não é? De janeiro, que será uma sexta-feira, de 2025, para já dar
início à nossa sexta disciplina, que é livros históricos. Ok? Muito bem, então, vamos compartilhar o conteúdo. Lembrando também que hoje, justificando aqui as ausências, né? Justificando aqui as ausências, a irmã Aline, devido ao calor muito forte que está aí, eu sempre confundo Vitória, mas não é Vitória, é Cariacica, né? Eu é que confundo Vitória, mas é Cariacica. Não, Cariacica porque faz parte da Grande Vitória. Ah, certo. Então, devido ao grande calor que está na região, a Aline, para ela, não foi muito bom, favorável o clima, e ela até se sentiu um pouco mal, então, por isso, ela não vai participar da aula hoje. E a irmã Sandra está com uma gripe ou uma constipação bastante forte, a cabeça muito dolorida, por isso também não está em condições de estar aqui participando da aula. Mas a irmã Maria Ângela, após um retorno da sua viagem ao Rio de Janeiro, Amém. Está aqui conosco. Glória a Deus. Na região... Esqueci de falar, Shalom Adonai. Shalom Adonai, foi lá no Rio de Janeiro, não é? E agora está aqui. Raposo. Na cidade de Raposo, e agora está aqui conosco. Muito Amém. bem. Vamos falar, então, sobre, dando início, os desertos da região da Judéia, tá? Desertos da região da Judéia. Nós vamos vendo aí que o deserto da região justamente da Judéia, ele é um deserto com algumas características muito interessantes e importantes. Primeiro, que ele, como estamos vendo, é um deserto de uma característica, eu até quero aumentar aqui a imagem para podermos ver, de uma característica árida, tá? Totalmente árido, em diferença até, vamos dizer assim, a outros desertos, os desertos da Judéia, eles têm uma característica de aridez maior em alguns desertos específicos, porém, em outros vai ter uma região gramídea, ou de gramínea, que é aquela capa de mato, ou grama, como queiram colocar, que dá uma possibilidade de haver uma breve produção, pode tomar, uma breve produção de não só assim, produção agrícola, não é? Como também uma breve produção de criação, principalmente de cabras, tá? Cabras e bodes monteses, que são da região da montanha, então são mais favoráveis até para também se alimentarem no deserto, e também, claro, o animal do deserto, que é o camelo, né, e o dromedário. Este é o animal, vamos dizer assim, preparado, né, criado por Deus para a região do deserto. Os desertos da Judéia, eles vão possuir, como nós estamos vendo aí, e eu quero baixar um pouco, eles possuem as suas áreas, a sua parte geográfica, localizada justamente dentro do leste dos montes de Judá, não é? No Rio Jordão, certo? E ao Mar Morto, ele vai, quer dizer, que ele inicia a existir a sua formação de desértica ali próximo dos montes de Judá e se estende ao Rio Jordão até chegar ao Mar Morto, aonde vai formar um deserto da Judéia, que vai... Esse deserto,
ser composto por 3 partes, ou 3 pequenos desertos, que seriam o deserto de Maom, o de Zif e o de En-Gedi. Então, esses 3 desertos seriam 3 pequenos desertos que estão vinculados aos desertos da Judéia, mas não tem aquela expressividade para se poder tratar particularmente sobre eles de uma forma distinta, porque não são desertos de um sentido geográfico, de uma dimensão geográfica, histórica, econômica e social que possa se tratar sobre eles, tá? E outro também deserto já, que seria o próximo, que nós vamos ver, que já ele tem uma condição mais favorável e que ele é o deserto para ser mais estudado, que para nós nos dedicarmos com uma maior atenção, é o deserto de Jericó, tá? O deserto de Jericó, ele fica no território benjamita, ou pertenceu à tribo de Benjamim. Foi destinado, foi entregue, não é? No momento da repartição geográfica para as tribos, para o território que foi destinado à tribo de Benjamim. Então, ele é uma região desolada e também vai ser formado por um longo desfiladeiro rochoso, com uma cerca de aproximadamente 15 quilômetros, tá? Que vão descer da região de Jerusalém até chegar em Jericó, e nessa área, então, vai ocorrer as muitas cavernas, que, inclusive, essas cavernas, elas se tornam abrigos para os malfeitores, e, além de tornar-se abrigos para os malfeitores, tá? Elas também, muitas delas eram utilizadas pelo aqueles habitantes das cavernas de Qumran, não é? Que seria os essênios, da qual o próprio João Batista é oriundo desta região, porque ele atuava nessa região, não é? Não só morava, mas também atuava nessa região, e ele também era um essênio, tá? O João Batista. E claro que ele, nessa região, ele vai cumprir também o seu ministério, tá? Então, é importante colocar que 50% das terras israelenses, elas são compostas por deserto, tá? E compostas por desertos e regiões desérticas que têm uma grande imponência, uma grande importância até significativa e representativa no aspecto não só geográfico, como histórico para Israel. Um deserto muito afamado historicamente, tá? E que possui uma grande dimensão e expansão, é o deserto do Negev. Então, 50% das terras israelenses vão compor justamente o deserto do Negev, tá? O moderno Estado, inclusive, de Israel, o Estado atual, ele está vencendo, na verdade, na atualidade, a aridez dos seus desertos e transformando em locais produtivos, tá? Onde há uma certa fertilidade para a produção agrícola e para a criação. Hoje, na atualidade, está sendo explorado essa possibilidade nas regiões desérticas. Nós vemos que o deserto do Negev é um deserto favorável para isso, por quê? Porque ele possui, como estamos vendo aqui, aqueles oásis, que são regiões de filetes de água, tá? E ele possui uma pequena parte de estrutura rochosa, mas a outra parte seria tipo uma areia
E essa areia é uma característica do deserto Negev, que ela fica solta, o que dá aquelas tempestades de ventos de areia que eles veem sobre os olhos, e por isso as pessoas no deserto usam aqueles chapelões e também uma certa boina de proteção sobre os olhos para não vir a ser danificado com os ventos de pó e de areia que vêm. Por isso que até o camelo e o dromedário possuem, não é? Sobrancelhas específicas para suportar essa região e até para não ter ferimento nenhum nos seus olhos, tá? Então, esse é um fato muito impressionante, a transformação que está ocorrendo hoje no deserto do Negev, tá? Uma outra questão também interessante colocarmos, que dentro de todo esse sentido de produção e de até exploração, nós estamos vendo também que isso ocorre porque há uma certa oportunização da região desértica de algumas delas serem cercadas, como o caso do deserto Negev, por águas, como do mar Mediterrâneo, do Mar Morto, e isso favorece, não é, a certa irrigação e a possibilidade até de uma mudança dessa condição ou dessa característica árida, improdutiva, que muitas vezes alguns desertos são configurados e caracterizados, tá? Alguma pergunta, irmã Maria Ângela, sobre desertos? Esses desertos aí, é o que está acontecendo agora, a neve, plantação, Muito boa pergunta, muito boa pergunta. é neles? Eles já me perguntaram, e já me falaram, e eu até fiz um vídeo, e eu até debati, irmã Maria Ângela, sobre alguns assuntos que eu considero, até gravei um vídeo ontem, eu mandei no grupo de vocês, falando de hoje, não, mas não é esse vídeo, na verdade, que eu mandei, foi um outro vídeo que eu mandei, não, acho que eu até nem mandei, mas eu gravei um vídeo para tecer uma crítica à igreja atual, que alguns pastores, pregadores e líderes se tornam curiosos escatologicamente e não têm respaldo escatológico e ficam alarmando com muita fake news, principalmente dentro da internet. Hoje nós estamos infestados de os denominados reels, não é? De Instagram, como é que é, do TikTok, do Kawaii, de outros, e até do próprio YouTube, e esses falsos escatólogos, eles começam a ver coisas onde a Bíblia não fundamenta. Aí ontem mesmo veio uma pessoa me falar que ela considera o Elon Musk, né, o dono do Twitter, não é? Que vai ser secretário do governo do Donald Trump, ser ele, o Elon Musk, o anticristo. Então, loucuras que nós vamos vendo alguns pastores falar. Um outro pastor falou, pregador conhecido dentro da Assembleia de Deus, que ele considera, certo, que haverá sinais para cumprir-se que vão evidenciar o dia do arrebatamento. E eu rebati ele, falei assim, não, está errado. Até gravei também um... Depois eu vou lhe mandar no seu privado esse vídeo, esses 2 vídeos, para a senhora assistir e dar lá o like para me ajudar. Então, eu falei para ele, olha, está errado, porque o arrebatamento é iminente. O que é a doutrina da iminência que nós defendemos?
que o arrebatamento vai acontecer surpreendentemente, de uma forma surpreendente, não vai ter aviso prévio. Jesus mesmo declarou isso em Mateus 25, e também Paulo deixa muito claro lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, não é? Versículos 16 e 17, e 18 e 19, que é algo surpreendente, algo que não vai ter aviso prévio. Se tivesse aviso prévio, todo mundo ia salvo, né? Então, que vai ter sinais? O que vai ter sinais? A segunda vinda, que é no momento final, derradeiro da grande tribulação, que Cristo vem para descer e pisar a planta dos seus pés no Monte das Oliveiras, no momento em que ocorre a abertura do vale de Hazael, na região do Meguido, e ocorre a batalha do Armagedon e depois o milênio. É isso. Como não estuda a Bíblia, não estuda escatologia, ficam lá falando. E agora vieram com essa, de que o deserto, as regiões do deserto estão ficando cobertas por neve, e isso é um fato, uma profecia bíblica. Não é. Não é profecia bíblica. A Bíblia, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento, tem nenhuma referência de que ocorrerá neves sobre o deserto e isso será uma evidência da volta do Senhor, do arrebatamento da igreja. Não, 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 não. Então o que é? Um fenômeno natural da natureza em decorrência do evaporamento das águas e também de que ocorre um fenômeno natural no deserto, que isto, inclusive, está lá em Êxodo. Quando o povo estava atravessando o deserto, havia, teofanicamente, uma manifestação de Cristo, através de quê? Nuvem durante o dia, à frente da tenda da congregação, para proteger do sol, do calor do sol do deserto e guiar o povo. E à noite, o que era? Coluna de fogo. Por que era coluna de fogo? Para iluminar, porque ali escurece 5 horas da tarde, e além de iluminar, aquecer, porque no deserto à noite é frio. Então, em alguns desertos, o frio chega a ter uma proporção tão grande da intensidade do frio que vai baixar a temperatura até chegar a cair neve. Aí. Na época do deserto, que Israel atravessou, certamente ocorrera isso. Por quê? Porque a temperatura baixava. Por isso que havia o calor da coluna de fogo para não permitir chegar a essa condição para o povo não passar por isso. E por isso, então, coluna de fogo à noite, iluminar e aquecer. Hoje, em decorrência, não tem isso. E pode chegar uma baixa temperatura no momento deserto. À noite, pode chegar. Eu mesmo já passei por deserto, por região desértica, na África do Sul, e vi a temperatura baixar lá embaixo. E pode, numa baixada de uma temperatura, causar a neve? Pode. Pode. A neve, o que é? É quando, então, ocorre uma baixa muito grande da temperatura e, quando a neve está caindo, e eu já assisti região de neve, eu já morei em região de neve aqui no Brasil, lá em Palmas, não Palmas Tocantins, Palmas no Paraná, lá no oeste paranaense, que quando a neve está caindo, é calor, não está frio. Está chovendo, vem um vento assim, aí dá uma névoa, uma chuvinha bem fininha, assim, como se fosse uma garoa. E aí, aquele momento que a neve está descendo assim, ó, é como se tivesse um calorzinho. Aí, quando ela bate no chão, que ela começa a formar aquela camada e evaporar, aí é que fica o frio insuportável.
Então, isso é um fenômeno da natureza. Não pode ser linkado com volta de Jesus. Mas na palavra de Deus tem que, nos últimos tempos, haverá sinais, né? Haverá sinais relacionados à segunda vinda. Uhum. Arrebatamento, se houver sinais, irmã Maria Ângela, todos em ser salvos. É verdade. Jesus, tanto Jesus como Paulo, deixaram claro que é algo que vai ser surpreendente. Jesus disse, haverá 2 dormindo, um sobe, um desce. Ninguém vai ficar sabendo. Haverá 2 no campo, um vai, outro fica, mas ninguém vai ficar sabendo. É. Jesus mesmo disse, quando perguntaram para ele, quando será? Nem eu, nem os anjos. Só o meu Pai que está nos céus. É. Então, como que hoje homens querem calar esse sinal aqui, ó, amanhã é o arrebatamento? Que isso, irmão? Foi por causa disso que muitas pessoas e falsos profetas perderam o seu ministério. Não é? Uhum. É. Desse jeito. Amém. Vamos em frente. E eu assim, eu estou gravando e gravo alguns vídeos, mesmo às vezes, para confrontar, porque eu estou vendo muita coisa errada que tem que ser confrontada. Hoje eu gravei um falando assim, culto, falei, não é desequilíbrio. Por quê? Porque tem alguns cultos hoje que estão sendo desequilíbrio. E Paulo fala assim, que o vosso culto seja um culto racional, mas hoje tem culto que é irracional. Porque há de tudo menos culto. Fazer igual o outro, é meninice. É meninice. Muito bem. Vamos agora iniciar com a hidrografia. Por que o termo hidrografia? O que significa esse termo? Hidro, no latim, significa águas. Grafia, estudo relacionado à extensão, dimensão, não é? E profundidade das águas. Então, hidrografia seria um estudo específico das regiões ocupadas, tomadas, absorvidas por águas, e aí se estuda o tamanho dos rios e dos mares, dos oceanos, o volume de água, a importância que possuem historicamente, biblicamente, e também, claro, até economicamente para Israel e Palestina. A hidrografia da Terra Santa, tá? Ela tem uma importância, tem um significado muito importante. Vamos passar para o próximo slide para nós começar, para o próximo slide, para começarmos a falar sobre a hidrografia. Então, a hidrografia da Terra Santa, como estamos vendo aí, ela é turística, porque tem mares turísticos e que alguns fenômenos ocorrem nesses mares que mar nenhum na Terra possui. Esses fenômenos. Tá? Então, a hidrografia de Israel ela é composta por 3 mares. O Mediterrâneo, não é? O Mar Morto e o Mar da Galileia. Tá? O Mar Vermelho é um mar que nós vamos estudar também na sequência, mas é um mar específico que teremos uma parte distinta de estudo para ele. Então, o Mar Mediterrâneo, que é o primeiro, que tem um significado muito importante até para a hidrografia da Terra Santa e para toda a hidrografia da região da Palestina, tá?
que seria, quem sabe, o mar mais significativo a pensarmos e a considerarmos, ele vai aparecer nas Sagradas Escrituras com outros nomes, como o Mar Grande, o Mar Ocidental, o Mar dos Filisteus e até o Mar de Jata. E ele é tratado na Bíblia, não é? Com uma importância, vamos dizer assim, incontestável, porque ele se torna uma verdadeira máquina de fabricar civilização, porque por ele é que trafegava, vamos assim, os principais meios de transporte marítimo da época. Então, as pessoas, elas, tanto turisticamente como comercialmente, e até para se locomover de uma região para outra, e para pesca, e para todas essas questões de transitar, comercializar e até de explorar, o mar Mediterrâneo tinha a sua serventia. E ainda até hoje tem. Também, até o nível do mar, montanha, planalto, planície, não é? Montes, são comparados ao nível do mar em relação ao mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo tem uma importância significativa, tá? Ele, como está aí escrito, vai ter uma extensão de 4.500 quilômetros. É uma extensão considerável. E uma superfície de 3 milhões de quilômetros quadrados. Então, a forma circular, o circundiador, ou a sua extensão, vamos assim, geométrica, não é? Chega a uma proporção de 3 milhões de quilômetros quadrados. Então, o Mediterrâneo é o maior dos mares internos. E as suas águas, claro, vão banhar a Europa, isso já é continente, banha o continente europeu, a região meridional da Europa, banha parte do continente asiático, a parte ocidental, e ainda vai entrar na África setentrional, principalmente aquela África que fica muito próximo da região de Israel, tá? Como Dakar e outras regiões ali, Senegal, não é? E a região onde os rios vão desaguar em sua história, de uma forma até milenar, onde muitos grandes rios desaguam as suas águas no mar Mediterrâneo, até para dar uma maior proporção de dimensão, de volume de água dentro do mar Mediterrâneo, tá? E outra questão, outro fator muito importante, é que as mais antigas civilizações do Médio Oriente, e também da região do continente europeu, como a região da Nicena, a região da Grécia, da Fenícia, de Roma, na Itália, da Turquia, da França, não é? Eram banhadas pelo mar Mediterrâneo. Tinham o mar Mediterrâneo circundiando a sua estrutura e seu espaço físico. Então, rotas de portos estratégicos, os portos de Gênova, Nápoles, Barcelona, Salônica, Beirute, Esmirna, Alexandria, Constantinopla, Haifa, eram oportunizadas, esses portos, com as águas do mar Mediterrâneo. Então, o mar Mediterrâneo banhava toda a costa ocidental de Israel. As suas águas, então, assim, não tinham grande profundidade, eram rasas, mas elas tornavam impossível a aproximação de navios de grandes calados. Porém, as embarcações de pequeno porte eram frequentes e se utilizavam do mar Mediterrâneo para poderem trafegar as pessoas, as mercadorias,
o próprio sentido de não só turístico, mas como até comercial e como até uma oportunização de ir e vir dentro da região de Israel, Palestina e outras cidades e países, era através do Mar Mediterrâneo. Então, o Mar Mediterrâneo formava uma vastíssima área, tá? Dentro da região de Israel, e foi, inclusive, nesse mar que Salomão vai receber os cedros que vêm do Líbano para a construção do seu templo. É nessas mesmas águas do Mar Mediterrâneo que o Jonas é lançado. Então, é dentro desse sentido que até o próprio Paulo vai utilizar muitas águas do Mediterrâneo na sua segunda, terceira e quarta viagem missionária. Então, um mar muito significativo, não só no seu sentido geográfico, não só no seu sentido histórico, mas também no seu sentido bíblico. Pergunta, irmã Maria Ângela, sobre o mar Mediterrâneo? Não. Aí, agora, o próximo mar, que é um mar jamais conhecido biblicamente, que nós vamos agora estudá-lo, é o Mar Morto. Né? Esse mar é um mar fenomênico. Por que fenomênico? Primeiramente, vamos falar do sal. Calcula-se que 20% de sal nas águas do Mar Morto, tá? Vai possuir, então, 25% das águas do Mar Morto tem sal. Então, é uma densidade muito grande nessas águas, o que vai tornar impossível o mergulho e o afogamento. Então, os turistas vão aproveitar muito essas águas para 3 questões, até vou colocar 4. Primeiro, para poder banhar, para ler jornal, revista, como se o mar fosse uma cama. Boiar sobre as águas do mar, porque não afunda. Tá? Uma outra questão, ele é um mar utilizado farmacologicamente. O que quiser dizer farmacologicamente? Ele produz iodo. O iodo produz remédios, não é? O iodo tem um certo fim medicinal. Mas também as pessoas vão utilizar muito para produtos e até para banhos de rejuvenescimento e de tratamento da pele, porque o lodo, né, do mar Mediterrâneo, ele causa ou ele produz benefícios para a pele e para a musculatura. Então, se torna um mar... Eu vou para lá, acho que eu vou para lá. Pois é, eu estou pensando em ir para lá. Não é? Para ver se eu consigo ficar uma semana a 2 nesse mar me tratando, porque quando eu vir de lá, eu vou ter a condição de viver por 300 anos. Vou tentar alcançar Matusalém. Então, o que acontece? As pessoas vão para lá muito por questões também turísticas, por questões de pesquisas na área medicinal, na área química, né? O senhor falou então, que ele e não, até a questão do sal. ele não afunda por quê? Quando a pessoa está lá... O sal, a densidade do sal. Não deixa a pessoa afundar. Não. E então, ele economicamente, ele mantém a região com a sua exportação de sal. Segundo,
ele produz uma outra riqueza mineral, que é o iodo. Terceiro, não é só iodo, outros minérios e outros benefícios naturais provenientes dessa alta densidade de sal. Também questões de ordem estética que vai ter com os banhos aí e com as pastas de lodo do mar Mediterrâneo, que é utilizada por muitas mulheres e homens também. Além de que, um outro fator negativo, o mar Mediterrâneo não tem vida. Então, você não encontra peixe no mar Mediterrâneo, no mar Mediterrâneo, não. Desculpa, o Mar Morto não tem vida. Você não vai encontrar nenhuma espécie de peixe ou fruto do mar no mar Mediterrâneo, porque não existe condição de vida. No Mar Morto. Oh, meu Deus, estou com o mar Mediterrâneo na cabeça. No Mar Morto. No Mar Morto, você não encontra condição de vida nenhuma. Então, por quê? Porque não tem como haver existência de peixes, de outros frutos do mar, ou até outras formas de criação e existência de vida dentro do mar ocupado por sal. Sim, irmã Maria. Será que eles usam o sal também para alimento? Para temperar? Claro. Até é muito boa a pergunta sua. A região do sul do Brasil tem muitos mares que têm ao lado deles uma estrutura denominada de salinas, aonde é a região que é extraída do próprio mar, e aí forma fileiras que parecem uma areia, né? E são, na verdade, areia, mas tirada do fundo do mar, com produtos e com máquinas, aonde depois vai ser feito feito toda uma produção de produto químico e de todo um processo, e ali é que surge a extração do sal. Então, às vezes, a pessoa olha a areia do mar e não dá nada para a areia do mar, mas é da própria areia do mar que vai surgir o sal. Da água e areia. Também... porque está misturado, né? E também a própria areia é produtora do cristal, né? O cristal que você usa-se para taças, vidros, louças, ele é oriundo da areia. Então, muita produção vem do Mar Morto. Mar Morto, economicamente, é rico e é um fator econômico importante para a Palestina e para Israel. O Flávio Joséfo até vai dizer que o Mar Morto é um lago do asfalto, né? E os árabes vão dizer que ele é um mar pestilento. Até no Talmud, né? Ele é denominado de Mar de Sodoma, né? Os povos vizinhos de Israel, inclusive, vão colocar outros apelidos do Mar de Sodoma, e Gomorra. E vamos falar também que, além de ser Mar de Sodoma e Gomorra, falar que é o Mar de Segor, Mar de Ló. Ele é mas a sua localização, enfim, é uma localização muito estratégica, porque ele vai ficar na foz do Rio Jordão. Tá? Então, aonde nasce o Rio Jordão, o Mar Morto faz divisa. Então, ele está localizado entre os montes Judá e Moabe, e ele constitui-se, assim, uma região de depressão profunda, de um buraco, quase como uma depressão na Terra. Tá? Então, ele é formado, na verdade, por paredes, né, que seriam os barradões, que seriam aquelas montanhas de estrutura de terra, de argila, e lá no fundo está a água.
Então, ele encontra-se mais ou menos a 400 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. Tá? Ele é bem declinado, bem abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E ele vai ter 78 quilômetros de comprimento. Ele é muito pequeno, na verdade, né? E 18 quilômetros de largura. Então, ele vai ocupar uma área de aproximadamente 1,20 quilômetro de diâmetro, tá? 1,20 km de diâmetro é 1,20 km de metros quadrados, metros, né? Nem é quadrado, é cúbico, né? Que é calculado para o mar. Então, na região ocupada pelo Mar Morto, além de ficar região, de possivelmente ter sido localizadas as regiões de Sodoma e Gomorra, que foram consumidas, né? Também é dali que podemos dizer que Israel, desde lá do tempo bíblico, produzia e tinha fontes econômicas. Arqueólogos descobriram, inclusive, ali possuir muito minério, ali possuir muita cloreto de magnésio, toneladas de cloreto de cálcio, cloreto de potássio, brometo de magnésio. Cientistas, explorando o Mar Morto, descobriram que ele é um mar de fabulosas riquezas, tá? Não só medicinais, mas também de outros singulares aspectos, tá? E foi uma região aonde serviu de fortaleza, né, para Alexandre Jameu, em 88 a.C., para a fortaleza construída por Jameu na região dos Maqueros, não é? Também serviu para o próprio João Batista e para Herodes. Foi um momento até onde ali Herodes construiu a cidadela de Massada, tá? Na resistência judaica ao domínio romano, e também até a comunidade essênia, que pertencia a João Batista, ela tinha ali as cavernas de Qumran, que estavam localizadas justamente no Mar Morto. Por isso que se diz o famoso, por isso que se atribui, né, manuscritos do Mar Morto. Por quê? Porque algumas cavernas dos essênios, cavernas de Qumran, estavam localizadas na região do Mar Morto, tá? Eu não sei por que ele ainda existe, né? Porque tantas coisas assim, as pessoas usam a peça, fica explorando ele, no caso. Explorando, mas assim, ele mesmo sendo pequeno, não sendo de grande extensão, não tem como ser extinguido, porque o sal, na verdade, dentro de um mar como esse, não tem como você dizer que vai acabar. Ou vai deixar de produzir o sal em algum momento, né? Porque acaba que o sal vai se revitalizando ali praticamente, né? Quanto mais tira, mais dá, no caso. Assim, ali no sul do Brasil, tem, na região do Rio Grande do Sul, tem muitas salinas. No Pará também até tem uma praia chamada Praia de Salinas. Então, são regiões propícias mesmo para a extração do sal, que é algo muito interessante. Eu já até vi como é que eles produzem, eles extraem. É algo muito interessante, muito interessante. Bom, vamos prosseguindo para nós concluirmos, porque aí em Cariacica, hoje está 42 graus. Ou está mais? Professor, a gente está derretendo aqui. Eu já tomei 3 litros d'água hoje. Meu Deus do céu. E interessante que essa região daí não era para ser tão quente por causa do mar, né? Aham, mas tá tenso.
era para ser um calor úmido, né, por causa do mar. Não era para ser calor seco. O Mar da Galileia. Bom, o Mar da Galileia, quem sabe, é o mais conhecido, mais favorável, o mais significativo, o mais importante, né, mar para podermos tratar. Porque, na verdade, ele é um lago de água doce, que vai ser formado justamente a partir das margens e das águas do Rio Jordão, e ele é conhecido na Bíblia, no Novo Testamento, por Mar de Quinerete, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, e é um lago e um mar bíblico, né? O Mar da Galileia, mais ou menos, vamos dizer que ele tem 24 quilômetros de comprimento, por aproximadamente 14 de largura, então não é um mar de grande extensão, mas ele possui uma profundidade média de 60 metros. E em alguns momentos vai chegar até 230 metros, mas não abaixo do nível do Mediterrâneo, que considera ele mais ou menos razoavelmente baixo, né? Uma densidade baixa, uma extensão baixa, uma condição baixa a nível do mar Mediterrâneo. A sua posição serve de um fator de equilíbrio natural para a região das águas do Jordão e do próprio mar da Galileia, que vai estar distante da região do Mediterrâneo, umas 27 milhas, que daria o quê? Uma milha, 1.609 metros, nós podemos chegar a calcular aí que chegaria a uns 30, 40 quilômetros, né? E de Jerusalém, 60 milhas, o que daria praticamente 70, 80 quilômetros em direção ao Nordeste. As suas margens orientais já vão se encontrar ali nas altas montanhas. Então, o lado ocidental, ele é favorável para o turismo, e porque ele pode propiciar, ou oportunizar, não é? Você contemplar planícies importantes, tanto do Genezaré, como do Betsaida, Tiberíades, região do Cafarnaum, Corazim, e da própria Magdala, né? Então, o mar da Galileia é um mar muito propício para a pesca, muito importante para a pesca. Tanto o Mediterrâneo como o mar da Galileia, eles alimentam, no sentido pesqueiro, no sentido de produção de pescado, a região da Palestina e a região de Israel. Então, eles têm esse sentido de importância, de significativa importância para a produção do alimento da pesca, tá? E, claro, Jesus ali vai desenvolver o seu ministério no Mar da Galileia, na região da Galileia, vai se utilizar do mar para ocorrer alguns milagres, como o da pesca maravilhosa, não é? Vai ocorrer ali também alguns momentos no Lago da Galileia, aonde vai ter participações de Jesus que morava naquela região. Em alguns momentos ele esteve atuando, desenvolvendo seu ministério na região da Galileia, tá? Então, é uma região de uma população, naquela época, de 150 mil habitantes, que fazia divisa com a Betsaida e Cafarnaum, tá? Principalmente na parte norte, né? E também era atravessada pelas estradas de areia da Galileia, né? Também era onde, provavelmente, próximo de Cafarnaum, aonde a família de Jesus morava, né? Maria e seus filhos, e também onde Mateus foi visto por Jesus sentado na coletoria. E esse lago e mar, ele é um mar que praticamente tem aproximadamente 22 espécies de peixes, né? Então, ele é muito rico para a pesca. E, claro, Pedro se utilizou muito dele, porque Pedro tinha uma pequena indústria pesqueira, né? Pedro, Tiago, João e todos que trabalhavam junto com eles, né?
Por isso, a importância desse mar para o contexto bíblico do Novo Testamento. Professor, como que é hoje lá, no Mar da Galileia? Hoje ainda é um mar frequentado por pescadores. Claro que hoje o recurso da pesca já não é mais assim Tão produtivo. artesanal, já tem navio, já tem uma exploração maior, como também é um mar histórico e muito frequentado por turistas que vão à Terra Santa. Quem vai fazer viagem à Terra Santa vai frequentar e vai visitar e vai estar no Mar da Galileia, claro, e também no mar, vai passar pelo Mar Morto e o Mar Vermelho, tá? Será que é o mar que vamos estudar a semana que vem. São os mares que os turistas que vão fazer viagem para Israel vão atravessar, não é? Qual é o mar que eles falam que está acabando, está secando? Isso é uma conversa que existe concernente ao Mar Vermelho, né? Ah, tá. Que nós vamos estudar na semana que vem. Amém. Eu tive a oportunidade, quando eu ainda era solteiro e morava nos meus primeiros 3 anos na África, no intervalo dos meus primeiros 3 anos, dos 3 anos, que é um intervalo que eles davam de férias, para depois nós vimos para o Brasil. E aí foi o período até que eu me casei, quando eu vim nesse intervalo de 2 meses para o Brasil. Mas antes de vir para o Brasil, a organização que nós trabalhávamos como missionário, por ela ser inglesa e ser mantida pelo empresário da Land Rover, ele proporcionou para nós uma viagem a Israel. Então, eu conheci pessoalmente essa região. Tive a oportunidade de conhecer. Mas isso, eu tinha, naquela época, 30 anos, 27 anos para fora. Não, 28, né? Anos para fora. Ainda era solteiro. Muito bem, então. Essa foi a aula de hoje. Amém. Glória a Deus. Pastor, eu vou pedir um favor ao senhor, o senhor orar por uma sobrinha minha. Sim, vamos orar. Há 7 anos atrás, ela foi curada de um câncer da mama. Agora ela está com um câncer no útero. E dizem que é muito agressivo. Eu até gostei em chegar na aula. Eu tô com um sobrinho da minha esposa, né, em fase terminal também. Porque o caso dele é irreversível, já tombou quase 60% do corpo. E ela, como é da área da saúde, ela está em pânico. Ela é evangélica, trabalha muito na obra do Senhor, mas está assim, ela está em pânico, porque ainda não saiu todos os resultados, né? Porque Deus tem confirmado que iria confundir, né? Os médicos. Ia confundir os homens, né? Ela é sua sobrinha, né? É, minha sobrinha, por parte do meu esposo. E o nome? É Mariana. Mariana. Também vamos orar para a irmã Sandra, que se encontra gripada, né? E também pela Aline, que hoje não teve assim um dia muito favorável por causa do alto calor. Muito calor, na região do Cariacica. Vamos orar, então. Amém, Jesus. Bondoso e eterno Pai. Aleluia. Nós estamos na tua presença, glória a Deus, sabendo que és o Deus Todo-Poderoso e que tudo pode. Deus, aleluia. Tu és o médico dos médicos, tu és o Deus que tem todo o poder para curar e cura. E nós cremos no milagre da cura. E nós te pedimos no nome de teu Filho Jesus, que venhas visitar a sobrinha
da irmã Maria Ângela, a Mariana, que trabalha na área da saúde e que está sendo vítima de um câncer. Jesus. Mas é a promessa que ela tem recebida de cura. Aleluia. Essa que até já foi relatado para ela que irá confundir a própria ciência. Então, eu te peço que confirme essa promessa, realize esse milagre, produza e efetue essa cura em nome de Jesus, o Deus vivo e todo-poderoso. Aleluia, meu mestre. Também te pedimos, Senhor, visita Sandra. Venhas visitar a irmã Sandra, que se encontra gripada, que venha curar ela daquela dor de cabeça forte, também de toda as intempéries da gripe, do mal-estar que ela está sentindo. Em nome de Jesus. Em nome do teu Filho Jesus, nós assim te pedimos que realize esta cura na tua filha, na tua serva Sandra. Também te apresentamos a irmã Alice, que hoje, com o alto calor que está na região do Caracica, passou um dia um pouco pressão baixa, um dia um pouco ruim para a saúde, devido à condição da gravidez, da gestância, e pedimos a Ti agora, Pai, que venha dar saúde para ela, dar cor para ela nesses dias agora que se aproximam dela dar a luz que será em dezembro. É no nome do Filho Jesus Cristo que nós te pedimos, nome que está sobre todo nome e que todo poder foi dado entre céus e terra. Em teu nome, Jesus, nós te pedimos e desde já nós te rogamos, crendo na tua resposta e no teu milagre. Também te apresentamos a irmã Maria Ângela e apresentamos também a sua casa, a sua família, e também te apresento a minha vida e a minha família, em nome de Jesus. A ti, Senhor, toda honra, glória e poder e adoração, e a ti toda a nossa gratidão por tudo. Amém, amém, amém. Shalom, Adonai. Shalom, Adonai.